Beleza. Então, a gente vai continuar aqui, ainda falando sobre os nossos principais tipos de manutenção nessa aula. Então, a gente falou da manutenção corretiva, da manutenção preventiva na última aula, e essa aula a gente vai explorar um pouco mais sobre a manutenção preditiva. Então, preventiva foi a aula passada, essa aula a gente vai falar sobre a manutenção preditiva. Então, vamos só recapitular um pouco do que a gente viu da última aula em relação à manutenção preventiva. Então, a gente falou que ela é o conjunto de atividades técnicas, não térmicas, né? Técnicas, e administrativas que tem o objetivo, então, de reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de uma peça em um equipamento. E a gente falou um pouco sobre a curva do tempo médio de falha, que também é conhecida como a curva da banheira, que é a curva que mostra lá a probabilidade de falha de um equipamento de decorrer ao longo do tempo. Então, essa aqui é a curva da banheira. Então, a gente comentou um pouco sobre, no início, eu tenho uma taxa de falha um pouco maior do meu produto, justamente porque ele é um produto novo que está sendo colocado no mercado, ou é algum tipo de substituição nova de peça que está sendo utilizada, e isso pode vir a trazer alguns problemas, né? Depois eu tenho lá uma parte de uma estabilidade, a vida adulta, e com o desgaste eu tenho a tendência de ter uma maior taxa de falhas. Então, a gente viu que isso acontece com praticamente todos os equipamentos que a gente usa, né? Então, desde os carros que a gente compra, os celulares que a gente compra, os notebooks. Eu dei o exemplo do meu MacBook, né, do teclado. Então, essa é a curva que caracteriza a curva da banheira, as taxas de falha, né? E a gente comentou sobre a manutenção preventiva aumentando a taxa de falha. Ou seja, quando eu faço a substituição de uma peça, eu posso ter uma falha acontecendo também. Seja por uma montagem feita de forma equivocada, seja por uma peça nova que foi trocada e ela pode vir com defeito ou algo desse tipo. Então, essa é alguns dos fatores do porquê uma manutenção feita da forma correta é importante no chão de fábrica, e não só no chão de fábrica, como em qualquer processo produtivo, em qualquer sistema que a gente utilize. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo, então, sobre a manutenção preditiva mesmo. Então, a gente já começou a falar uma ou outra coisa na última aula, eu lembro que eu comentei um ou outro aspecto da manutenção preditiva, mas aqui a gente vai estar vendo, de fato, a manutenção preditiva. Então, ela é caracterizada como aquela que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Então, notem, aqui eu já tenho dados. Eu já não estou mais baseando a minha manutenção no tempo, em uma informação que eu não conheço. Não, é diferente. A preditiva, a gente está falando de informação, de dados. Então, eu preciso medir para saber o que está acontecendo. E, lembrando, nós somos aqui engenheiros, né? Vocês já estão se formando, então são engenheiros também, engenheiros e engenheiras. A gente precisa medir para entender o que está acontecendo. Qualquer coisa que a gente faça, seja uma análise de um processo produtivo, seja uma análise de um sistema elétrico ou mecânico, ou qualquer coisa do tipo. Eu preciso mensurar o que está acontecendo, porque eu só vou saber se eu melhorei o meu processo ou não, se eu tiver formas de como medir ele, de como interpretar esses dados e conseguir mostrar em números, seja para um gerente de fábrica, seja para a nossa própria empresa, se alguém aqui está pensando em abrir uma empresa. Eu preciso olhar os dados e confrontar os dados. Antes de fazer uma modificação, o meu desempenho do meu sistema era tal. Depois que eu implementei algumas modificações, o meu desempenho melhorou ou piorou. É os números que vão falar isso. Então, na manutenção preditiva funciona da mesma forma. Não existe achismo. Eu não acho que alguma coisa vai acontecer ou não. Não, é o número que diz se alguma coisa vai acontecer, não vai acontecer ou está acontecendo. Então, é importante que a gente tenha essa análise de dados. E a manutenção preditiva vem justamente nesse aspecto. Principalmente agora, com a popularização da indústria 4.0. Então, está cada vez mais fácil a gente conseguir sensoriar o nosso chão de fábrica, os nossos equipamentos. Então, a gente coloca lá sensores elétricos para fazer a aquisição em tempo real do meu processo produtivo, em tempo real do funcionamento do meu equipamento. E, a partir disso, eu consigo fazer a otimização do meu processo de manutenção, por exemplo. E isso se chama manutenção preditiva. Professor, então, diga. Para fazer essa análise de dados aí, eu tenho que ter uma quantidade significativa, né? Porque, tipo, eu digo assim, eu tenho que ter ali um histórico de falhas, né?
no equipamento e tem que ser contabilizado isso aí. Sim e não. Para eu predizer melhor o meu funcionamento do meu equipamento, eu predizer do tipo, eu sei que daqui a tanto tempo ele vai falhar, é importante eu ter um histórico maior. Mas não necessariamente eu posso ter sensores que medem a condição de operação da máquina naquele instante. A gente vai ver nessa aula. Por exemplo, uma máquina ela pode começar a ter mais vibração, o que está indicando que os seus rolamentos estão desgastando. Então, mesmo sem eu ter um histórico de que quando aumenta a vibração, o rolamento quebra, eu posso, de certa forma, predizer que um aumento de vibração está, talvez, relacionado a um desgaste de um rolamento, por exemplo. Entendeu? Mas, sim, sim. Tudo que a gente tiver histórico e dados guardados, com certeza, a gente vai conseguir predizer melhor o funcionamento de equipamento. Então, históricos é muito importante. Ainda mais com toda essa revolução dos algoritmos tal, e a gente vê muito isso sendo utilizado para as redes sociais, né? Então, sei lá, o Instagram conhece muito bem o teu perfil e os ads que a gente vê ali são muito voltados de acordo com o nosso histórico de visualização de coisas, né? Funciona da mesma forma na indústria. Então, é o tipo de manutenção que vai predizer ali, ela prediz o tempo de vida útil dos componentes, das máquinas, equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem aproveitado. Então, a gente está comentando aqui sobre um bom aproveitamento. A gente já viu isso naquela curva PF, a gente vai falar mais um pouco sobre ela aqui, sobre qual que é o momento certo de eu fazer manutenção do equipamento. Muito depois é complicado que eu possa acabar tendo uma manutenção corretiva. Muito cedo também não é interessante, porque a minha peça ainda pode estar desempenhando a função dela da forma correta, então baseado no tempo eu tenho que ir lá e trocar aquela peça. Mas não necessariamente, aquela peça pode estar funcionando ainda de acordo com os seus requisitos de projeto. Então é melhor eu sensoriar a minha máquina e predizer uma falha que vai acontecer com parâmetros do que ela está acontecendo, do que só fazer baseado num calendário, né? Então, quais são os objetivos da manutenção preditiva? Então, determinar antecipadamente as necessidades de serviço de manutenção em uma peça específica ou um equipamento como um todo. Então, eu vou eliminar desmontagens desnecessárias para a inspeção. Então, aqui é outro ponto importante. Eu não vou lá desmontar a máquina e olhar para ver se está vazando óleo ou não, ou se ela está vibrando ou não. Não, eu consigo predizer isso. Tem um sensor lá que vai dizer se a máquina está vibrando ou não. Eu tenho algum tipo de sensor para detectar vazamento de óleo, eu acho que fica um pouco mais difícil, mas eu tenho que ter alguma forma de inspecionar isso sem ser necessário eu desmontar a minha máquina, por exemplo. Vou aumentar, então, o tempo de disponibilidade de equipamentos. A gente sempre está falando isso, né? Aumentar a disponibilidade de equipamentos. Para quê? Para economizar dinheiro. Basicamente isso. Reduzir o trabalho de emergência não planejado, impedir o aumento de danos ao equipamento, então uma manutenção corretiva, a gente já discutiu isso exaustivamente aqui, é muito mais caro. Aproveitar a vida útil total dos componentes do equipamento. Quando se fala em vida útil total, está relacionado a isso também. Aí eu não trocar antecipadamente aquele determinado componente. E aumentar o grau de confiança ou de confiabilidade no desempenho de equipamento ou linha de proteção. Então, eu consigo garantir que aquele equipamento não vai falhar. Isso é muito importante, inclusive, por exemplo, quando a minha demanda aumenta. Se a minha demanda aumenta, eu tenho lá um maior número de vendas de um determinado produto, eu preciso garantir que a minha fábrica vai dar conta dessa demanda. Eu preciso confiar nos meus equipamentos e ter certeza que eles vão suprir essa demanda. Dúvidas, gente? Comentários? Beleza. Todos esses objetivos, então, eles estão direcionados a uma finalidade aí maior e mais importante, que é justamente redução de custo de manutenção e aumento de produtividade. Então, aqui a gente já começa a atrelar um pouco isso à abordagem Lean, né, que é justamente reduzir os desperdícios do meu sistema produtivo. Custo excessivo de manutenção também é desperdício, é gasto do dinheiro não necessário. Eu quero sempre maximizar a minha produção, produzir mais com menos, fazer mais com menos quebra de equipamento, com menos geração de estoques entre processos, entre máquinas, assim sucessivamente. Então, a gente tem esse objetivo. Está muito aliado com a abordagem Lean. É por isso que é um assunto que
que nunca vai sair, não vou dizer de moda, mas nunca vai sair da visão dos diretores das indústrias, ou dos gerentes, ou enfim, dos presidentes, quem quer que seja. A gente sempre está tentando otimizar nosso processo produtivo. A gente sempre quer reduzir os custos e aumentar a produtividade. Ainda mais, como eu falei, né, com o advento aí da indústria 4.0 e a possibilidade de sensoriar um chão de fábrica inteiro, mandar esses dados para a nuvem e fazer análise desses dados, as coisas estão mudando muito e estão mudando muito rapidamente. Inclusive, uma das partes da minha pesquisa do doutorado é em relação a isso, a utilização desses sensores no chão de fábrica e como que a gente consegue otimizar os processos produtivos. Então, a execução da manutenção preditiva, para ser executada, ela exige, então, a utilização de aparelhos adequados, ali, capazes de registrar vários fenômenos, tais como, então, a gente vai lá registrar vibração de máquina, pressão, temperatura, desempenho dessa máquina, aceleração, etc. Tem diversos parâmetros que eu posso estar medindo aqui, que são importantes para eu estar fazendo a minha manutenção preditiva. Ah, professor, isso aqui vem só da indústria 4.0? Não, isso aqui já vem de muito tempo, muito antes, né? Então, a indústria 4.0 aí nasceu, aí, esse termo, né, em 2013, lá na Alemanha, mas desde muito antes disso, se fazia análise de vibração de equipamento, por exemplo. Talvez não em tempo real, não era um sensor que era colocado lá no chão de fábrica, como eu vou mostrar aqui. Como é essa literatura que eu trouxe para essa aula de hoje, né, uma literatura mais clássica, vamos dizer assim. Mas a gente, de tempos em tempos, a gente pode pegar lá um medidor de vibração, colocar no meu equipamento e ver se ele está vibrando mais ou não, e daí verificar se é necessário estar trocando o rolamento ou não, por exemplo. Então, isso aqui já é utilizado faz muito tempo, medições de pressão, de temperatura, como eu falei, né, de diversos parâmetros aqui. Com base, então, no conhecimento e análise desses fenômenos, torna-se possível indicar com antecedência eventuais defeitos ou falha nessas máquinas e equipamentos. É o que a gente falou ali. Então, como o colega falou, a gente pode ter esses dados, um histórico de dados e analisar tendência de falha desse equipamento com base nos dados que a gente adquiriu ao longo de um longo período de tempo, ou a gente pode ir lá e sensoriar o equipamento ou utilizar um equipamento específico para ir lá e medir lá os parâmetros daquela máquina e ver como que ela está se comportando. Então, após a análise do fenômeno, adota 2 procedimentos para atacar esses problemas detectados. Então, eu posso estabelecer lá um diagnóstico e aí efetuar uma análise de tendências, né, como foi falado antes ali. Então, eu posso tanto fazer o diagnóstico dessa máquina ou eu posso fazer essa análise de tendências. Então, em termos do diagnóstico, detectar a irregularidade, o responsável, então, vai ter um encargo de estabelecer, na medida do possível, um diagnóstico referente à origem e à gravidade do defeito constatado. Então, foi lá, mediu, opa, isso aqui parece que vai dar ruim, vamos ter que fazer alguma manutenção ali. Então, esse diagnóstico tem que ser feito antes de programar o reparo, né? Claro, né? Eu vou fazer o diagnóstico primeiro, depois vou lá e faço o reparo. Ou essa análise de tendência de falha, que consiste em prever com antecedência a avaria ou quebra. Então, utilizam aparelhos lá para exercer medições constantes, predizendo a necessidade desse reparo. Então, eu vou lá, meço e vejo se eu preciso fazer esse reparo ou não. Então, aqui tem um gráfico mostra, ao longo do tempo, depende da literatura, esses gráficos vão variando, né? Mas aqui falando sobre uma potencial falha, né? Então, eu tenho lá um regime normal de funcionamento, eu posso ter um desenvolvimento de um defeito, a gente já viu isso, né? O engenheiro vai lá e faz um diagnóstico e prevê uma manutenção e faz com que aqui é a probabilidade da minha taxa de falha, né? Eu estou sem a minha caneta aqui, então não vou conseguir escrever direito. Depois a manutenção é efetuada, depois posso extrapolar a minha tendência, enfim, eu consigo predizer aqui qual que é onde eu preciso ter a minha manutenção. Então, uma duração entre as medidas vão diminuindo ali, o efeito pode se desenvolver. Então, eu consigo predizer ao longo do tempo se essa falha vai acontecer ou não, justamente com os dados que foram levantados, sejam sensoriando o meu equipamento, sejam dados que eu levantei ao longo do tempo. De forma resumida, então, eu tenho lá a manutenção preditiva, né? Então, eu tenho lá minhas condições de intervenção. Então, a intervenção está condicionada pelos dados de um parâmetro significativo que eu medi. Então, esses parâmetros foram lá medidos. Os dados para o diagnóstico, então, os recursos utilizados permitem fazer uma análise da evolução desses parâmetros de funcionamento. Então, aqui eu consigo fazer essa análise de evolução mesmo.
e aplicação, né? Então, eu vou otimizar os custos dos materiais substituídos um pouco antes da ruptura. Então, eu consigo lá otimizar muito bem. Aquele rolamento, por exemplo, ele pode funcionar de, sei lá, 10 mil a 15 mil horas, mas dentre 10 e 15 mil tem 5 mil horas aí de variação. Onde que é melhor eu trocar? Então, eu consigo predizer mais ou menos com base numa análise mais assertiva, né? E eu vou aumentar a produtividade com paradas programadas. Então, eu consigo, por exemplo, se eu fizer isso, eu consigo programar uma parada para trocar diversos sistemas do meu sistema produtivo, diversas peças desse sistema produtivo. Então, eu consigo otimizar o meu processo de parada também. Ao invés de eu parar vários dias, eu vou lá, faço uma parada e otimizo esse processo como um todo. Então, geralmente, essa manutenção preditiva adota vários métodos de investigação para poder intervir nas máquinas e equipamentos. Entre os vários métodos, destacam-se os seguintes. Então, como foi falado lá, no estudo das vibrações, então, vou medir as vibrações, análise de óleos e análise do estado da superfície e análise estruturais da peça. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho nisso. Análise de vibrações, então, todos os equipamentos, tradicionalmente, vão produzir vibração. E, aos poucos, vão levar a um processo de deterioração daquele equipamento. Até mesmo um aumento na vibração pode prejudicar outras partes do meu equipamento. A gente pode pegar como exemplo um carro que só roda no asfalto e um carro que só roda em uma estrada emburacada. Então, a vibração excessiva de uma estrada emburacada vai fazer com que as peças dentro do carro se soltem e eles vão fazer mais barulhos. Funciona da mesma forma, a gente consegue fazer uma analogia aqui para as nossas máquinas e equipamentos no sistema produtivo também. Então, observando a evolução desse nível de vibração, é possível obter informação sobre o estado da máquina. Por meio de medição e análise das vibrações de uma máquina, em um serviço normal de produção, destaca-se, então, com antecipação, a presença de falhas que devem ser corrigidas, né? Então, é justamente isso. A gente vai lá e mede, né? A gente está mensurando. Então, por exemplo, rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, eixos deformados, folgas excessivas em buchas, assim sucessivamente. São todas falhas aqui, eu trouxe como exemplo, que podem aumentar a vibração de uma máquina que está funcionando. De novo, isso aqui é muito, muito comum nas indústrias. Isso aqui pega um pouco daquela que a gente falou, muitas vezes a vibração, quem é o sensor da vibração é o próprio operador da máquina, né? Então, às vezes o operador da máquina conhece tão bem aquele equipamento que ele consegue fazer uma análise preditiva do funcionamento daquele equipamento pela vibração dele, né? Mas a gente não pode levar isso em conta, porque um dia esse operador sai dessa máquina, vai para um outro setor da minha empresa, e aí, como é que eu vou saber que isso vai funcionar ou não? Então, a gente precisa otimizar esses processos, né? E pode-se utilizar, então, analisador de vibração para detectar esse tipo de falha. Aqui tem um exemplo aqui, claro que isso aqui é uma condição de laboratório, mas isso aqui é um equipamento que tu vai lá, acopla lá num eixo que está rodando, e eu consigo medir o que está acontecendo. Então, eu vou lá, meço vários dias e vejo qual que é o padrão de funcionamento desse equipamento e consigo saber se está saindo fora ou não. Ou se a vibração já está maior do que o especificado no manual, vou lá e meço, tem um problema, vamos trocar o rolamento, vamos trocar a engrenagem, assim sucessivamente. Alguma dúvida, gente? Beleza. Análise de óleos, então, o objetivo da análise são dois: economizar lubrificantes e sanar os defeitos que podem acontecer. Os equipamentos modernos, então, permitem análise exata e rápida dos óleos que são utilizados nas máquinas. Por meio dessa análise, que o serviço de manutenção pode determinar o momento mais adequado para a sua troca ou renovação, tanto em componentes mecânicos quanto componentes hidráulicos. Vão permitir também indicar os primeiros sintomas de desgaste de componente. Então, por exemplo, eu acho muito incrível que tem pessoas que às vezes vão desempenhar uma função, então tem lá um emprego e a pessoa conhece tão bem a rotina do serviço dela que ela consegue pegar coisas que a maioria das pessoas não conseguem pegar. Então, tem vários exemplos aí de pessoas que eu conheço que desempenham lá uma atividade, tem um emprego e as pessoas são muito boas naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, já aconteceu de eu ir uma vez num posto com o meu carro e o frentista do posto foi checar o óleo do meu carro e com a viscosidade do óleo no dedo dele,
Então, ele pegou lá a vareta, tirou do motor, passou a mão naquilo e ele conseguiu sentir a viscosidade do óleo. Ele olhou para mim e falou, teu óleo já está vencido, tem que trocar. Eu olhei da etiqueta do carro e realmente estava vencido. Então, esse é um exemplo de uma análise que a própria pessoa ela tem tanta experiência com aquilo que ela consegue sentir nos dedos a viscosidade do óleo e dizer se tem que trocar aquele óleo do carro ou não. É claro que quando a gente está falando de um chão de fábrica, a análise da viscosidade do óleo é feita através de um equipamento, né? Então vai lá, se coleta um pouco desse óleo, é mandado para um laboratório, se faz uma análise de viscosidade, através de um viscosímetro, o que quer que seja, e a gente consegue saber se aquele equipamento está funcionando da forma adequada ou não. E a análise do estado das superfícies, então, é uma análise estrutural, né, de peças que compõem essas máquinas, e também é importante para a manutenção preditiva. Então, é por meio dessa análise estrutural que a gente pode detectar, por exemplo, a existência de fissuras, trincas e bolhas nas peças das máquinas e equipamentos. Isso aqui também é muito comum. Então, trincas que estão aparecendo lá e precisa trocar uma engrenagem que está trincando, e se vier a trincar pode causar um acidente, ou um rolamento, ou uma polia, ou alguma coisa nesse sentido. Correia de polia também consegue se verificar se tem fissuras nela e para ser realizada a troca. Em uniões soldadas, então, a análise estrutural de extrema importância, e a gente tem uma análise de união de solda, né, que é feito através de líquido penetrante, mas isso mais quando a gente está realizando a solda. Porém, a solda ali, a zona afetada pelo calor, quando se faz uma solda, deixa o material um pouco mais quebradiço. Então, é muito importante, de tempos em tempos, estar se olhando se está aparecendo trincas ali ou não. Então, aqui tem um exemplo básico de programa de manutenção preditiva. É claro que, como eu falei, isso aqui varia de autor para autor, né? Mas, por exemplo, medição da vibração, equipamentos vigiados, todas as máquinas giratórias de potência, média ou máxima e os equipamentos críticos, como, por exemplo, motores, redutores, compressores, bombas e ventiladores. Qual que é o equipamento necessário para eu estar fazendo essa medição de vibração? Medidor de vibração, analisador, um sistema de vigilância permanente. Esse aqui seria um sistema que é colocado na máquina permanentemente. Periodicidade da verificação, de 3.000 a 1.500 horas. Então, a cada 3.000 ou 1.500 horas, eu vou lá medir o meu equipamento. Ou eu vou, se for um sistema de vigilância permanente, eu posso adquirir diariamente, né? Então, uma análise de vibração, e é muito mais assertivo, né? Então, por isso que a indústria 4.0 está sendo tão bem falada. Mas eu consigo também colocar uma periodicidade dessa verificação em horas, então, para eu ir lá e medir manualmente. Medição de falhas e rolamentos, então, todos os rolamentos. Tem um medidor especial, analisador, lá para analisar as falhas dos rolamentos. Então, a cada 500 horas eu vou lá e meço e vejo, tá bom, não tá bom, tá necessidade de trocar, vamos ver na próxima verificação como é que fica. Análise estroboscópica, então, todos os lugares que requerem estudar movimento, controlar a velocidade ou medir planos. Então, estroboscópico de analisador de vibração, e segundo a necessidade. Então, esse aqui é bem interessante. A luz estroboscópica também é muito utilizada em laboratórios, para todos os equipamentos que giram, né? Eu, quando trabalhei na Embraco, tive a oportunidade de ver um ensaio desses sendo feito em loco ali, né? Então, fui lá no laboratório, tinha um compressor que ele era transparente, e a luz estroboscópica, ela piscava exatamente na mesma frequência da rotação do meu eixo do motor, e era possível ver como se fosse uma imagem parada, a distribuição de óleo no motor e tal. É bem interessante. Enfim, análise de óleos, então, redutores e circuitos hidráulicos, motores, feitas lá pelo fabricante a cada 6 meses, então a gente vai lá e faz uma análise de como é que está funcionando, como é que está a viscosidade do óleo, quais são os parâmetros, se está dentro ou não. Então, algumas vantagens da manutenção preditiva. Vou conseguir aumentar a vida útil do equipamento, vou conseguir realizar o controle dos materiais, peças, componentes, partes, e fazer o melhor gerenciamento do meu processo de manutenção, vou poder diminuir os custos dos meus reparos, vou ter uma melhoria lá na minha produtividade da empresa, vou conseguir reduzir os estoques de produção, vou conseguir limitar a quantidade de peças de reposição, e vou conseguir ter uma melhor segurança, então vou conseguir. Segurança está atrelada à confiabilidade do equipamento, uma melhor credibilidade no serviço oferecido, assim por diante. Então, lembrando, a manutenção preditiva, eu vou predizer a minha falha, eu vou medir parâmetros para dizer quando que essa falha pode acontecer. Então, essa é a diferença da manutenção preventiva.
E a preventiva só tinha especificado o tempo. Dentro de tantos em tantos tempos a gente troca a peça. A preditiva não, a gente de tantos em tantos tempos, a gente verifica se há necessidade de troca da peça. Aumento da vida útil do equipamento, vou conseguir realizar um melhor... Opa, acho que esse aqui está um slide repetido. Uhum. Então, aqui é aquela curva de potencial de falha. Como eu falei, isso aqui varia de autor para autor, né? Mas quando a gente está falando da manutenção preditiva, a gente está bem no início da minha curva. Então, eu estou aqui, nessa parte em verde aqui. Então, eu vou lá e meço, por exemplo, o início da falha pode ser um início de vibração, que não vai ter nenhum problema no meu equipamento ainda, mas a falha já está se iniciando. Então, aqui tem aquele potencial de falha, como a gente começou. Eu posso ter uma detecção lá por ultrassom, por exemplo, e fazer a correção antes de a falha acontecer. Posso fazer uma detecção para análise de vibração, então, quando a minha máquina começa a vibrar, uma análise de óleo, eu já estou indo para esse lado mais amarelo aqui, que já não necessariamente é uma manutenção preventiva, né? Mas já começo a piorar o estado, a minha saúde do meu equipamento, né? E assim sucessivamente, de ruído auditivo, o equipamento fica quente para tocar, vou estar solto mecanicamente, vou ter danos auxiliares até eu chegar lá numa falha completa funcional. Então, na preditiva, a gente está o mais próximo possível daqui para predizer essa falha. Alguma dúvida, gente, nesse gráfico? Tudo certo? Gente, a aula de hoje tranquilinha, só para a gente ter fechar esse conteúdo das manutenções corretiva, preventiva e preditiva. Então, como exercício, cite algumas vantagens da manutenção preditiva. Por qual motivo a análise de vibração dos equipamentos é importante para realizar a manutenção preditiva? Então, a gente falou esses conceitos em sala. Gente, vocês querem tirar alguma dúvida? Tá tudo certo? Certo.